Declaro aberta a sessão de julgamento simulado. Cumprimento os excelentíssimos membros do Conselho Permanente de Justiça para a Marinha, aqui presentes para o julgamento simulado. Cumprimento a excelentíssima promotora de Justiça Militar aqui presente, doutora Ana Beatriz. Cumprimento os excelentíssimos advogados, doutor Dixon e doutor Ronaldo, que participam neste ato do julgamento simulado. As autoridades e participantes já foram cumprimentados, aqui presentes. Então, iniciando os trabalhos, o juiz, presidente do Conselho Permanente de Justiça do Conselho Simulado, ao iniciar a sessão, determina a leitura das peças. Então, neste ato, senhor oficial de Justiça, será feita a leitura da denúncia. No entanto, consulto as partes acerca da exibição ou leitura de outras peças, iniciando pelo Ministério Público Militar. Excelência, bom dia, Excelência. O Ministério Público Militar requer que seja exibido o laudo definitivo de análise química, bem como o exibimento do depoimento da testemunha, o ex-marinheiro Dias, e o interrogatório do acusado. Ok, Excelência, está deferido. Consulto a defesa sobre as peças a serem lidas ou exibidas. A defesa concorda com o posicionamento da doutora em relação ao laudo e pede também que seja exibido o depoimento prestado pela testemunha de defesa, que é a mãe do acusado, por favor. Perfeito, está deferido. Então, determina o senhor oficial de Justiça que faça a leitura da denúncia, a leitura do laudo pericial e a exibição dos vídeos, respectivamente, da testemunha indicada pelo Ministério Público, declarante e qualificação interrogatória do acusado. Denúncia oferecida em 18 de agosto de 2021. O Ministério Público Militar, por sua promotora de Justiça Militar, no desempenho de suas atribuições legais e na forma dos artigos 29, 30, 34 e 77, todos do Código de Processo Penal Militar, vem perante Vossa Excelência oferecer denúncia contra Marinheiro José da Silva, qualificação completa, por trazer consigo substância psicotrópica, maconha, no dia 10/6 de 2021, sem autorização e em desacordo com determinação legal no Centro de Instrução Almirante João Linhares. Conforme se depreende dos autos, o marinheiro José foi escalado para compor, no dia 10/6 de 2021, o serviço de plantão e, fora de quarto de hora, por volta das 12h45, na retaguarda do alojamento do Centro de Instrução Almirante João Linhares, fez uso da substância psicotrópica que trazia consigo. Em seguida, o denunciado apagou o cigarro de maconha e, embora não tenha confessado expressamente ter guardado esse mesmo cigarro em seu bolso, posteriormente foi flagrado com uma embalagem de M&M's contendo maconha. Isso porque o cheiro da substância chamou a atenção do segundo sargento Souza, que exercia a função de sargento de serviço e, no momento, deslocava-se para o almoço. Sendo assim, o segundo sargento Souza dirigiu-se à retaguarda do alojamento, onde o cheiro era mais forte, e encontrou o denunciado em atitude suspeita. Em seguida, perguntou-lhe o que estava fazendo, tendo o denunciado respondido que estava fumando um cigarro. Ato contínuo, o segundo sargento Souza revistou o denunciado quando encontrou substância entorpecente no seu bolso, que o denunciado confessou tratar-se de maconha. Exame preliminar realizado com o reagente Duquenoir para detecção e identificação de maconha, haxixe e THC no cigarro parcialmente consumido, medindo 34 milímetros e contendo em seu interior 0,35 gramas de substância vegetal na cor marrom esverdeada, obteve resultado positivo para o suspeito canabinoide, maconha e seus derivados, para o material analisado. Vale dizer que o laudo preliminar de folha X, aliado à confissão do denunciado, fornece prova suficiente de materialidade do crime previsto no artigo 290 do CPM para o oferecimento da exordial acusatória. Por sua vez, a testemunha Marinheiro Dias, que cumpria seu quarto de hora do serviço de plantão no momento dos fatos, ao observar a movimentação à retaguarda do alojamento, dirigiu-se até lá e viu o segundo sargento Souza interpelando o denunciado sobre o que ele estava fazendo, e em seguida, encontrando o material apreendido no bolso, bem como ouviu o marinheiro José confirmando a situação para o oficial de serviço. Portanto, com a conduta exposta, o marinheiro José, agindo livre e conscientemente, incorreu no delito previsto no artigo 209, na modalidade trazer consigo, combinado com os artigos 9º, inciso 1º, e 70, inciso 2º, a linha L,
ambos do Código Penal Militar. Pelo exposto, o Ministério Público Militar protesta pelo recebimento da presente denúncia com a citação do marinheiro José da Silva para, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa, assistir e participar do processo a ser iniciado junto à Justiça Militar da União até decisão final. Requer ainda a juntada das folhas de alterações e da ficha disciplinar do acusado e que sejam ouvidas as testemunhas a seguir arroladas. Segundo Sargento Souza, Marinheiro Dias. Rio de Janeiro, 18 de agosto de 2021. Assina promotor de Justiça Militar. Leitura do laudo do exame pericial. Análise do material recebido. Foi recebido um envelope pardo lacrado, dentro do qual havia outro envelope lacrado, indicando o lacre número de série 019/21MB, assinado pelo encarregado do APF e datado de 10/6/2021, contendo um cigarro parcialmente consumido, desprovido de filtro, medindo 34 milímetros e contendo 0,4 gramas de massa, contendo em seu interior um material de aspecto vegetal seco, de coloração marrom esverdeada, um isqueiro da marca Bic na cor vermelha e em condições de uso, e uma embalagem plástica em formato cilíndrico na cor vermelha, estampando o produto MM, dentro da qual estava o cigarro supracitado. O material de aspecto vegetal seco, de coloração marrom esverdeada, isoladamente apresentou uma massa líquida de 0,35 gramas. Conclusão da análise. Os resultados observados nas análises descritas foram confrontados com dados técnicos relatados para os principais compostos suspeitos e com resultados obtidos para os padrões correspondentes descritos em literatura específica, e todos revelaram a presença de delta-9-tetrahidrocannabinol. O THC é a substância responsável pelos efeitos psicoativos da cannabis sativa. A constatação da presença do THC no material analisado indica ser o mesmo procedente da cannabis sativa. De acordo com a portaria número 334 SVS-MS de 12 de maio de 1998 e sua atualização, a resolução RDC número 337 de 11 de fevereiro de 2020, o THC é um composto químico classificado como substância psicotrópica, sendo seu uso proscrito no Brasil, uma vez que pode causar dependência física ou psíquica, em conformidade com a lista F2, lista das substâncias de uso proscrito no Brasil, substâncias psicotrópicas. A cannabis sativa, conhecido popularmente no Brasil como maconha, faz parte da lista E, lista de plantas proscritas que podem originar substâncias entorpecentes e ou psicotrópicas, da mesma portaria e sua atualização. Não acompanha material entorpecente, já que todo o material recebido foi consumido nas análises. O restante do material periciado, recipiente cilíndrico e isqueiro, será encaminhado ao setor de guarda de valores deste nosocômio para ser posteriormente devolvido ao órgão solicitante, o Centro de Instrução Almirante João Linhares, CIA-JL. Nada mais havendo a relatar, os peritos encerram o presente laudo, confeccionado em 4 folhas numeradas, que depois de lido e achado conforme, assinam acordes. Perito relator e perita relatora. Serão exibidos os vídeos das inquirições das testemunhas e o interrogatório do acusado. Então vamos começar a inquirição da testemunha arrolada pelo Ministério Público Militar, ex-marinheiro Dias. Boa tarde. Boa tarde, Excelência. Inicialmente, eu alerto o senhor quanto ao compromisso que o senhor passa a ter a partir de agora de dizer a verdade sobre o que lhe for perguntado, sob pena de incorrer em crime em tese. O senhor compreende? Positivo, senhor. Perfeito. Eu passo a qualificação. Ex-marinheiro Dias, nome, CPF, nome da mãe, data de nascimento e endereço completo. Qualificado que o senhor está, eu vou passar a palavra ao Ministério Público para lhe fazer as perguntas sobre os termos que compõem a denúncia. Ok? Por favor, doutor promotor de justiça. Obrigado, Excelência. Boa tarde, ex-marinheiro Dias. Boa tarde. Iniciarei as perguntas pelo Ministério Público Militar. Na data dos fatos narrados na denúncia, qual atividade o senhor desempenhava? Doutor, em 1º de junho de 2021, eu estava em serviço de plantão no centro de instrução.
O senhor presenciou o momento da descoberta da droga na posse do réu? Sim, doutor, eu presenciei no momento que a droga foi encontrada. Quem encontrou a droga e onde ela estava? Bom, o que eu me recordo aqui foi o sargento Souza que encontrou a droga. Ele inicialmente perguntou ao acusado se ele tinha algo. Aí, ao que o réu colocou a mão no bolso da calça, camuflado, entregou uma embalagem de M&M. E após averiguar, o sargento disse que seria maconha mesmo. O que fez o primeiro sargento Souza após constatar que se tratava de entorpecente? Ele chamou o oficial de serviço. E daí, ao final, né, eles iniciaram lá o APF. Muito obrigado. Sem mais perguntas para o Ministério Público Militar, excelente. Obrigado, doutor. Agora pela defesa, excelentíssimo defensor. Boa tarde, excelência. Sem perguntas pela defesa. Obrigado. Sem perguntas. Ex-marinheiro Dias, só alguns esclarecimentos, por gentileza. O senhor era da mesma turma, mais antigo ou mais moderno que o ex-MN José? Muitíssimo, eu era da mesma turma de incorporação. Da mesma turma, perfeito. Então, o senhor sabia se já havia alguma suspeita na unidade de que ele usava drogas, ou até mesmo já presenciou o ex-marinheiro José usando drogas? Excelência, eu nunca suspeitei do acusado, não. E no mais, não vi o réu uma droga indicada aí pela denúncia. Tá, ok, eu estou satisfeito. Pelo Conselho de Justiça, alguma pergunta? Eu tenho. Pois não, pode fazer diretamente à testemunha. O senhor sabe se o acusado estava de serviço na data dos fatos narrados na denúncia? Sim, o acusado estava de serviço de escala também. Ok, obrigado. Não. Podemos encerrar o tempo. Então vamos começar a inquirição da testemunha arrolada pelo Ministério Público Militar. Ex-marinheiro. Passamos então agora à inquirição da testemunha informante arrolada pela defesa técnica. Civil Maria. A senhora é mãe do acusado, é isso? Isso. Perfeito. Então, por ser mãe do acusado, a senhora está dispensada de prestar compromisso legal, ok? E a senhora vai passar agora a ser inquirida em relação aos fatos que compõem a denúncia e que foram lidos pelo oficial de justiça. Vou passar agora a qualificá-la, Civil Maria, nome completo, CPF, nome da mãe, data de nascimento, endereço completo. Então a senhora agora vai começar a ser indagada pela defesa técnica, que arrolou a senhora como testemunha informante, ok? Ok. Então, com a palavra, o excelentíssimo advogado constituído. Obrigado, excelência. Boa tarde, Ana Maria. Boa tarde. A primeira pergunta. Alguma vez a senhora suspeitou que seu filho usava drogas? Nunca tive dúvidas do caráter do meu filho. Sim. Houve incentivo da senhora e sua família para ele se tornar militar? Sim, sim. Sempre houve o nosso apoio para que ele ingressasse no quartel, que a Marinha ia ser boa para ele, por conta dos deveres, dos horários que ele deveria cumprir. E eu sempre falo com ele, reclamo, sempre converso sobre as atitudes que ele tem. Sim. Depois de licenciado da Marinha do Brasil, que atividade ele passou a desenvolver? Olha, hoje em dia, a maior parte do tempo ele fica em casa e dá suporte na medida do possível. A gente coloca ele para trabalhar na empresa da família e ele não se revolta. Depois dos fatos aqui apurados, seu filho voltou a ter problemas com drogas? Não me trouxe mais problemas. E tudo que aconteceu não me deixa surpresa por conta do mundo que nós vivemos hoje em dia, as amizades que ele tinha também. O meu filho sempre foi um menino que teve tudo e sempre foi orientado. A gente sempre orienta com relação ao estudo, ao trabalho. Você sabe me informar se ele demonstra algum arrependimento do que ocorreu? Sim. Ele se arrependeu do que aconteceu. E no dia, tudo que houve, aconteceu tudo, ele falou, desculpe por não ser um bom filho. Ele sempre foi muito querido pelos amigos, é uma pessoa muito querida pelos amigos. Perfeito. Muito obrigado, Ana Maria. Você tem mais perguntas, senhor?
Obrigado, doutor. Então, com a palavra agora o promotor de Justiça Militar. Sem perguntas pelo Ministério Público, Excelência. Sem perguntas por MP. Só tenho uma dúvida, dona Maria. A senhora sabe informar se o ex-marinheiro José, se ele era dependente químico ou se ele só usava as drogas eventualmente? Não, meu filho não tem dependência. Ele é uma pessoa boba. Eu acredito e espero que tenha sido só uma fase de corrupção. Perfeito, eu lhe agradeço. Então, com o conselho, tem alguma dúvida? O senhor? Não, a senhora? Não? Então, pode encerrar o termo, por favor. Bem, então, estando satisfeitas as partes sobre a prova oral produzida e havendo anuência, então, passamos então agora à qualificação e interrogatório do acusado. Ex-marinheiro José, boa tarde. Boa tarde. O senhor, eu lhe alerto sobre o seu direito a permanecer em silêncio, ok? Ou então optar por responder as perguntas que o senhor achar conveniente, sem que isso possa implicar ou ser interpretado em qualquer prejuízo para o senhor. O senhor compreende isso? Sim, senhor. Perfeito. Eu passo a sua qualificação. Ex-marinheiro José, nome completo, data de nascimento, CPF, nome da mãe, endereço completo. Ex-marinheiro José, eu começo agora a indagar o senhor sobre os fatos que lhe foram imputados na denúncia e acabaram de ser serviço pelo oficial de justiça. Sobre os fatos que foram aqui narrados, o senhor se recorda quando eles ocorreram? Sim, senhor. Lembro sim que foi no dia 1º de junho de 2021. Tá, ok. O senhor poderia esclarecer, então, para o Conselho de Justiça como eles se deram? Posso sim. Na verdade, eu tinha feito uso da droga no dia anterior ao dia do meu serviço. E o que sobrou, que eu não usei, eu guardei num tubinho de MM. E esse tubinho estava no bolso da minha calça, da farda, quando o sargento Souza me abordou e encontrou um tubo. Mas, na verdade, eu só entrei com a droga no quartel porque eu esqueci que ela estava na minha mochila. E quando eu cheguei no quartel e vi que ela estava na minha mochila, eu não quis deixar ela no armário, com medo de alguém achar ou alguma coisa assim. Então resolvi botar ela no bolso da minha calça. E foi aí que o sargento Souza, quando me revistou, encontrou. Ele perguntou o que era aquilo que tinha ali dentro e de pronto eu respondi que era maconha. Perfeito. Então o senhor estava de serviço naquela data? Sim, senhor. Estava sim. Foi no sábado. Tá, ok. O senhor se considera um dependente químico? Não, senhor. Não me considero dependente, porque eu só passei a usar depois do término de um relacionamento que eu tive. Foi um término de um relacionamento conturbado. E eu estava com alguns problemas na cabeça. E eu passei a usar como uma forma de fugir desses problemas. Entendo. O senhor atualmente continua fazendo uso de drogas, mesmo que eventualmente ou não? Não, senhor. Depois do que aconteceu, meus pais conversaram bastante comigo, me orientaram, me mostraram que aquele caminho não era o certo. E desde então eu não faço mais uso. Perfeito. Eu estou satisfeito pelo Conselho de Justiça. Alguma pergunta? Eu tenho. Pois não, então, por favor, pode fazer diretamente ao ex-marinheiro José. O senhor permanece no serviço ativo ou já foi licenciado? Já fui licenciado. Quanto tempo de serviço o senhor teve? Eu não fiquei nem um ano, porque eu tive uns problemas de adaptação, não consegui me adaptar muito bem à rotina militar, à disciplina, então eu acabei sendo licenciado 1 ou 2 meses antes do que seria a minha baixa prevista. O senhor tem algo contra as testemunhas inquiridas em juízo ou durante a lavratura do auto de prisão em flagrante? Não, senhor, não tenho nada a falar contra eles, não. O senhor figura em algum inquérito ou responde a algum processo penal fora da Justiça Militar? Sim, senhor, eu tenho um outro processo também da Justiça Comum, também por uso de droga, por um fato que aconteceu mais ou menos uma semana depois desse ocorrido no quartel. O senhor se arrependeu do que fez? Sim, senhor, me arrependo sim. Inclusive, eu perdi algumas oportunidades na minha vida por causa desse fato. Tá, ok. Muito obrigado. Sem mais. Perfeito. A senhora alguma pergunta? Não? Então, passo agora a palavra ao excelentíssimo promotor de Justiça Militar para inquirir o acusado. Boa tarde, Marinho José. Boa tarde. Quando o senhor viu que levou a droga por engano, o senhor já estava dentro do quartel, certo? Sim, senhor, já estava no quartel.
Por que o senhor não descartou a droga quando percebeu que a tinha levado por engano? Porque sempre tinha muita gente por perto ali ao meu redor e eu tive medo de descartar ela em algum lugar e alguém podia sentir o cheiro e ver que eu estava jogando aquela droga ali. O Ministério Público Militar está satisfeito, Excelência. Obrigado. Agradeço. Então, passo agora a palavra ao excelentíssimo advogado constituído do Brasil. Sem perguntas por parte da defesa. Obrigado, Excelência. Obrigado. Então, podemos encerrar, por gentileza, a gravação. Após a fase de exibição das peças e leitura de denúncia, o juiz abre a fase de sustentação na forma do artigo 433 do Código de Processo Penal Militar, iniciando pelo Ministério Público Militar. Pela ordem, Excelência, o Ministério Público pede a palavra. O Ministério Público Militar requer a inversão da ordem da sustentação oral da preliminar de incompetência. Isso porque a preliminar foi suscitada nas alegações escritas da defesa, ou seja, foi iniciativa da defesa. O princípio do contraditório é constituído por dois elementos, informação e reação. A defesa, que trouxe a informação, deve, portanto, arguir a preliminar para que somente então o Ministério Público reaja à informação trazida pela defesa. Ainda que se alegue que há previsão legal no Código de Processo Penal Militar de que o Ministério Público terá a palavra primeiro, o Código deve ser interpretado à luz da Constituição Federal, que determina a observância do princípio do contraditório às duas partes. Ok, obrigado, doutora. Como diz a defesa? A defesa não se opõe, Excelência. A inversão da preliminar, especificamente. Perfeito. Bom, então, nesse sentido, com fulcro na competência do artigo 29, inciso 6º da Lei de Organização da Justiça Militar da União, o relator aqui decide essa questão de ordem, então defiro a inversão de forma que a sustentação se inicia pela defesa. Com a palavra. Perfeitamente. Gostaria inicialmente de cumprimentar a Vossa Excelência, doutor Joclépio Vasconcelos, juiz-presidente desse colhendo o Conselho de Justiça. Gostaria de cumprimentar todos os membros desse Conselho, oficiais da Marinha do Brasil. Gostaria de cumprimentar a doutora promotora, a doutora Ana Beatriz, um prazer ombrear essa tribuna com Vossa Excelência. Gostaria também de cumprimentar o meu colega, doutor Ronaldo Magalhães, que aqui me dá esse auxílio, estamos aqui firmes e fortes. Gostaria de cumprimentar todos aqui presentes que nos assistem, colegas advogados, autoridades presentes, todos os militares aqui que estão. E já passo diretamente para a narrativa da preliminar de mérito. Excelência, a defesa sustenta, nesta oportunidade, a incompetência da Justiça Militar da União, ou, alternativamente, pelo menos assim, por assim dizer, deste Conselho de Justiça, que tanto saudei agora há pouco. E por quê? Por que a defesa assim o faz? Devemos fazer uma discreta digressão e trata especificamente da ADPF 289, que foi, na verdade, intentada pela PGR, isso nos idos de 2013, que falava ou criava alguns tipos de complicações em relação ao civil, que é julgado pela Justiça Militar da União. Em particular, sobre as alegações de que haveria algum tipo de violação à garantia do juízo natural e, principalmente, de que a narrativa da existência dos militares, a missão constitucional dos militares cabe a estes e não ao civil, que não é afeto a tal questão. Então, que trata-se efetivamente da hierarquia e da disciplina. Então, essa missão constitucional não recairia aos civis. No caso em tela, temos que o acusado, ele é um ex-marinheiro devidamente licenciado, razão pela qual entende-se que ele não mais é afeto a essa dinâmica específica da vida do militar. Para tornar talvez a questão ainda um pouco mais problematizada, 5 anos após a arguição da tal ADPF, vem a Lei 13.774 de 2018, que traz a inserção do artigo 30, inciso 1b, que vai dizer, rapidamente, que será competência do juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente, julgar os civis, ou os militares, desde que devidamente correlatos corréus, né? Enfim, a essa dinâmica. Razão pela qual a defesa entende, nesta oportunidade, e também levando em consideração
que a súmula vinculante 36 do STF também, de alguma forma, já baliza ou diminui um pouco a atuação da JMU, pugna-se, então, para que seja entendido pela incompetência da JMU no caso concreto, ou, alternativamente, a dissolução desse conselho e que seja preferida a sentença apenas por Vossa Excelência. É o que a defesa pede nesta oportunidade. Muito obrigado, doutor. Com a palavra, o Ministério Público Militar. Muito obrigada, Excelência. Inicialmente, também gostaria de estender meus cumprimentos respeitosos à Vossa Excelência, doutor Jocleder, aos membros do Conselho, os juízes militares, cuja importância e participação nesses casos é de suma importância pelo conhecimento da lei castrense, aos colegas da defesa, doutor Dixon, doutor Ronaldo, com quem tenho o prazer aqui de atuar nesse dia, aos servidores presentes que acompanhar este ato, e às demais pessoas presentes para acompanhar esta audiência. Com a devida vênia ao entendimento apresentado pela defesa, o Ministério Público Militar entende que não há dúvidas de que a competência, neste caso, é da Justiça Militar da União. O crime está previsto no Código Penal Militar, com redação e penalidade diferente da Lei Penal Comum. Há de prevalecer, nesse ponto, o princípio da especialidade da justiça castrense. E faz todo sentido. O acusado era militar na época do fato, motivo pelo qual, naquela época, naquele momento, estava submetido à hierarquia e disciplina militar. Temos, portanto, um crime cometido por militar, à época, em local. Temos, portanto, um crime cometido por militar, à época, em local sujeito à administração militar, que claramente abala e afronta a hierarquia e disciplina. Nesse sentido, o Superior Tribunal Militar, em julgado citado pelo Ministério Público nas suas alegações na página 31 e 32, o julgado do STM, que é sereno no sentido de ser a competência da Justiça Militar da União, e não só apenas isso, mas também ser competência deste Conselho. Uma vez que era militar à época, estava submetido à hierarquia e disciplina, o que justifica essa competência que é arguida pelo Ministério Público Militar. Ok, muito obrigado. Passa ao Conselho a deliberar em sessão pública. A respeito da preliminar. Bom, inicialmente, verifico que os argumentos defensivos se baseiam na questão do licenciamento do militar. Observo inicialmente que todos os argumentos formulados pelo Ministério Público devem ser acolhidos, neste caso, em detrimento, com todas as vênias, dos argumentos defensivos. Vejo que a Justiça Militar é um órgão do Poder Judiciário desde 1934, ou seja, não é corte marcial, é composta por um escabinado, no qual, na sua composição, tem um juiz togado, vota fundamentadamente, não é? É uma corte especial que tem uma finalidade precípua, ou seja, um direito especial, uma composição especial e um rito especial. Portanto, o fato cometido enquanto militar da ativa faz com que, naturalmente, a competência prossiga na Justiça Militar. Desta forma, não vejo, como no meu voto, entender por acolher a preliminar defensiva. Portanto, no meu voto, rejeito a preliminar, dando prosseguimento ao processo penal militar. Vou consultar, então, os senhores membros do Conselho de Justiça se tem algum esclarecimento e, na sequência, colheremos os votos. Algum dos senhores tem alguma dúvida, algum esclarecimento? Pois não, Tenente Wander. Excelência, eu tenho uma dúvida em relação ao ponto que já foi levantado pela defesa, se caberia a nós, os componentes do Conselho Militares, julgar o acusado, tendo em vista que ele já perdeu o status de militar. No caso, o julgamento não deveria ficar apenas com Vossa Excelência? Exatamente. A sua dúvida se encontra, é uma questão de direito que tem ligação com os crimes, né? Os crimes militares. O único rito previsto no Código de Processo Penal Militar, no qual a condição de militar ela é necessária para o prosseguimento do feito, seja para a instauração, seja para o prosseguimento, e isso, lógico, o prosseguimento comporta divergência sobre prosseguibilidade ou não, mas pelo menos para recebimento da denúncia, não é o crime de deserção. Então, exige naturalmente a condição de militar, e aí sim é possível, se não houver essa condição, o processo é extinto, não é?
ou não é nem recebida a denúncia. Então, essa é a situação especial. Mas, nesse caso, como em qualquer outro crime, não há, mesmo que seja um crime propriamente militar, como, por exemplo, abandono de posto, desacato a superior, qualquer outro crime, ele segue o rito, o procedimento comum. Portanto, não há essa condição específica e, logicamente, não invalida, né, a tese que eu, pelo menos, expus aqui no meu voto. E Vossa Excelência fica à vontade para votar como entender melhor. Tá ok? Solucionado? Muito obrigado. Bem, se não há mais dúvidas pelo Conselho, passamos então à votação em ordem inversa de antiguidade, iniciando pelo mais moderno até o mais antigo. Então, o meu voto, né, o voto do juiz togado, é no sentido de rejeitar a preliminar e dar prosseguimento ao processo. Então, os senhores, iniciando pelo mais moderno, por favor. Então, Excelência, de meio dessas dúvidas, eu acompanho o voto de Vossa Excelência. Ok, registrado, Tenente Wander Ferreira. Eu acompanho o voto de Vossa Excelência. Registrado, capitão. Ok, registrado, comandante. Acompanho o voto de Vossa Excelência. Ok, registrados os votos. Então, o Conselho Permanente de Justiça para a Marinha, por unanimidade de votos, rejeita a preliminar arguída pela defesa e dá prosseguimento ao processo penal militar. Nesta sequência, então, nós passaremos à fase de sustentação, não é? Iniciando agora sim a sustentação de mérito na forma do artigo 433 pelo Código de Processo Penal Militar, iniciando pelo Ministério Público Militar. Obrigada, Excelência. Colendo Conselho Permanente de Justiça para a Marinha, excelentíssimo senhor federal da Justiça Militar. Da análise dos autos, depreende-se que o acusado, ex-marinheiro José da Silva, no dia 10 de junho de 2021, foi flagrado pelo sargento Souza, trazendo consigo um tubo de MM contendo substância vulgarmente conhecida como maconha. Isso ocorreu quando estava de serviço de plantão no Centro de Instrução Almirante João Linhares, área sob administração militar. O oficial de serviço chamou o acusado e revistou o acusado, tendo em vista que ele sentiu um forte odor característico, né, da maconha, e foi confirmado pelo acusado, ao revistá-lo, encontrou esse tubo de MM com o cigarro de maconha, e o acusado confirmou que se tratava, né, de droga ilícita, motivo pelo qual foi lavrado auto de prisão em flagrante. Esse material foi apreendido, foi submetido a tanto perícia preliminar quanto perícia definitiva. Os senhores tiveram a oportunidade de ver o laudo definitivo de análise química, que conclui que a substância apreendida é uma substância entorpecente, o que deixa indubitável a materialidade do delito. No que diz respeito à autoria delitiva, a testemunha, ex-marinheiro Dias, confirmou as imputações que foram feitas ao acusado. O acusado confessou, no momento que foi abordado, a posse da substância, por ocasião tanto do seu interrogatório e tanto no APF quanto em juízo. Esse detalhe de que o acusado teria entrado com a droga no quartel por esquecimento é completamente contraditória, não tem lastro suficiente para descredibilizar os demais elementos dos autos. Inclusive, há indício que o acusado teria usado essa droga na organização militar. Isso porque o sargento Souza apenas abordou o acusado e chegou ao local onde o acusado estava, porque ele sentiu aquele forte odor que é característico da maconha. E, por esse motivo, ele abordou o acusado. Cabe registrar que a testemunha informante, né, a mãe do acusado, que foi a testemunha trazida pela defesa, ela não contribui ao fato em si. Ela apenas serve como uma testemunha abonatória ou de caráter. Ela traz fatos da vida pregressa e comportamento do acusado, mas não fala nada sobre o fato em si, que agora está sendo submetido a julgamento. Diante da confissão do réu, as provas materiais e as testemunhas, fica claro que o acusado, de forma livre e consciente, trouxe consigo substância entorpecente em local sujeito à administração militar. Estão provados, portanto, a materialidade e a autoria do delito. Um crime, ele é definido por um fato típico, antijurídico e culpável. Vou explicar para os senhores. O fato típico significa que a conduta deve subsumir-se ao tipo descrito na lei. A conduta
ela é igual ao que está descrito na lei proibitiva penal. Essa subsunção da conduta à lei é o que se entende por aspecto formal da tipicidade. O acusado trouxe consigo para dentro da OM e circulou no quartel com um cigarro de maconha dentro do bolso dele. Esta conduta de trazer consigo se amolda no artigo 290 do Código Penal Militar. Mas, além desse aspecto formal da tipicidade, há também um aspecto material dessa tipicidade. O que é esse aspecto material? Esse aspecto significa que, além da conduta se enquadrar como crime, o fato também deve possuir relevância suficiente para a aplicação da lei penal militar, ou seria o caso da aplicação do princípio da insignificância. O princípio da insignificância não se aplica na justiça militar quando estamos tratando de entorpecente, do crime do artigo 290. Isso é um entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal Militar. O Ministério Público Militar juntou aos autos 3 julgamentos recentes do STM. Vou apenas ler um trecho aqui. É aplicável o princípio da insignificância aos delitos de posse de entorpecente em local sujeito à administração militar, uma vez que a posse ou o uso de drogas não se misturam com o serviço militar, sendo aqueles totalmente incompatíveis com os valores éticos das Forças Armadas e sua potencialidade em causar lesão a um número indeterminado de pessoas em razão do efeito danoso das substâncias entorpecentes. É inaplicável o princípio da bagatela imprópria aos delitos de posse de entorpecente sujeito à administração militar por comprometer a segurança e a integridade física dos membros das Forças Armadas. Esse julgado é deste ano. Foi publicado no dia 29/6/22. Mas não é só apenas o STM que entende dessa forma. O STF, em plenário, decidiu no HC 94685 que não se aplica o princípio da insignificância a porte e uso de drogas em estabelecimento militar. E por quê? O bem jurídico tutelado justifica a punição do agente e afasta a incidência do princípio da insignificância. Justifica-se a condenação porque trazer consigo uma substância entorpecente em local sob administração militar é um afronte completo à hierarquia e disciplina. Além de botar em perigo a segurança física, ao bem-estar físico e psíquico do agente, também busca tutelar a saúde coletiva dos militares, bem como a segurança, operacionalidade e disciplina no âmbito castrense. O tratamento conferido na legislação castrense se justifica também pela alta reprovabilidade do porte e do uso de droga no âmbito militar. Se é uma obrigação ao civil observar normas e portar-se de acordo, os senhores que são militares sabem que o militar está sujeito a um regime mais rigoroso. O uso de droga dentro do quartel coloca em risco a segurança daquela OM, e todos dentro. A posse da droga dentro do quartel é um verdadeiro afronte à hierarquia e disciplina. É altamente reprovável e merecedor de sanção penal. Estamos, portanto, diante de um fato típico. Mas o crime não é apenas um fato típico, né? O crime é um fato típico, antijurídico e culpável. A antijuridicidade leva em consideração a relação entre o fato e o ordenamento jurídico. O fato pode ser típico, mas ele pode não ser crime por enquadrar-se em determinadas hipóteses que excluem o crime. Os senhores, é bem conhecido pelos senhores o caso da legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de direito. Nenhuma dessas hipóteses está presente nesse caso. No mais, a culpabilidade diz respeito à censurabilidade do autor do injusto. O autor precisa ser maior de 18 anos, ele precisa ter a capacidade de entender e controlar o que fez. Por exemplo, se o acusado tivesse alguma doença mental que impedisse que ele pudesse entender absolutamente e controlar o que faz, isso seria uma questão de um motivo para excluir a culpabilidade. Não há, nesse caso, nenhuma excludente de culpabilidade. A prova documental, juntada aos autos, encontra harmonia com a confissão e com a prova testemunhal.
Sabemos, então, que o réu estava de serviço de plantão no dia dos fatos, e embora tivesse no momento em que foi abordado, estava fora do seu quarto de hora, mas estava devidamente escalado e estava de serviço de plantão. Essa questão do estado de serviço é bastante importante porque é uma circunstância agravante ao crime que ele cometeu. É inegável, portanto, a caracterização de crime militar previsto no artigo 290 do Código Penal Militar, combinado com o artigo 9º, inciso 1, primeira parte, e com o agravante do artigo 70, inciso 2, a linha L, todos do Código Penal Militar. Isso se demonstra não apenas pela confissão realizada em juízo. Esse momento ele encontrava-se devidamente assistido pela defesa, como também pelo depoimento das testemunhas e laudos preliminar e definitivo. Pelo exposto, o Ministério Público Militar requer que este Conselho julgue procedente o pedido constante da denúncia e condenando o acusado José da Silva conforme pedido na denúncia. Obrigada. Ok, muito obrigado, doutora. Sustentação pela defesa. Muito obrigada, Excelência. Cumprimento também esse eminente Conselho de Justiça. A defesa diverge da acusação em alguns pontos em particular. O primeiro deles, especificamente, é sobre a questão do dolo, que não foi mencionado pela narrativa da doutora. Porque, ao que pese o fato de tratar-se de questão típica, também é feita, nesta oportunidade, da tipicidade da conduta, a análise do elemento subjetivo do tipo, não tão somente objetivo. E neste elemento subjetivo temos a culpa ou o dolo. E o dolo, por sua vez, que é da natureza do 290, da acusação que lhe é imposta, ele também se divide em elemento volitivo e elemento cognitivo. Perfeito. Vamos ao elemento cognitivo, que é o que interessa para a defesa, nesse caso. Diante da narrativa dos fatos, especificamente, o que foi dito pelo acusado no momento do seu interrogatório, certo é que ele não fez uso, ele disse que não teria feito uso dentro da unidade. Ele, por esquecimento, levou a droga, de fato, ele confessa, ele leva a droga consigo até o interior da unidade. Pois bem, ora, estamos aqui diante de um vício do elemento cognitivo do tipo, do dolo, especificamente. Porque o sujeito, para que pratique determinada conduta, ele precisa prever o resultado e o desejar. Ou, na modalidade omissiva, prever o resultado e o aceitar, seja ele qual for. Olha, no momento em que não se pode sequer prever a possibilidade do resultado, considerando que, por esquecimento, a droga não encontrava consigo, ao menos a sua ótica, a sua falsa percepção de realidade, e temos então, a defesa entende que existe um vício dentro do elemento cognitivo. Também cabe aqui mencionar que, com todo o devido respeito e as vênias da doutora promotora, em sua sustentação, não há violação específica à hierarquia e à disciplina, considerando que o acusado, por sua vez, foi encontrado sozinho, o que significa que o ato em si não foi presenciado por outros praças, o que poderia, de alguma forma, causar algum tipo de sedição em relação aos demais membros da força. Como se ainda não fosse diferente, ele cooperou integralmente. Não, sargento, por favor, toma aqui, faça o que tiver que fazer, abra meu armário, tudo certo. E cabe aqui mencionar também um fato importante, que nós não temos o depoimento prestado pelo sargento Souza, então somente em fase inquisitorial. Então, tais questões específicas levam a crer que inexiste qualquer tipo de cognição na conduta específica praticada pelo ex-marinheiro, razão pela qual existe vício no dolo, e a defesa pugna neste sentido pela absolvição no sentido do 439, a linha B, ou, alternativamente, a linha E, por insuficiência probatória. Outros argumentos a serem expostos, tais como a aplicação da bagatela, melhor serão ditos pelo meu colega, a quem passa a palavra imediatamente. Excelência, quero cumprimentar todos os presentes, também a esse conselho, o presidente da mesa, e, sem mais delonga, nós precisamos trazer aqui em tela o que, de fato, nós entendemos enquanto defesa. Já foi trazido aqui pelo Ministério Público e pela início da fala da defesa, nos faz entender, Excelência, que, muito embora haja, de fato, um crime que tenha sido cometido ali,
Esse crime não tem o peso que se espera no âmbito da justiça militar. Haja visto que, muito embora nós não tenhamos aqui, como disse a promotora, a imposição ou até mesmo o estabelecimento do princípio da insignificância, é preciso entender, é necessário entender que o princípio da insignificância nos mostra a quantidade ínfima, tá, da droga apresentada. Tanto é que, se nós formos ver o que foi dito com o laudo definitivo da substância, lá vai nos mostrar que era tão pequeno o tamanho do que sobrou da droga, que no final do estabelecimento da prova definitiva, do laudo definitivo, não sobrou qualquer quantidade de droga para que fosse destruída no final ou entregue a quem de direito. Então, nós entendemos que, pelo STM não entender o princípio da insignificância, cabe-nos pugnar pelo princípio da bagatela imprópria. Por quê? Muito embora o crime seja próprio, típico, tá, há a desnecessidade de uma punição mais dura. Haja visto que, para o militar, tudo que o militar quer, quando entra numa força, é seguir carreira. E ele ali, pelo erro, pelo esquecimento e pelo aspecto ali daquela situação em que ele estava vivendo com a sua companheira, o caso fortuito ali deve ser trazido à tona. Aquilo ali gerou um problema de natureza psicológica, e é certo que aquilo ali é algo que aconteceu naquele último momento ali, em razão de que os oficiais são preparados durante a vida castrense para identificar se o militar tem uma conduta diferenciada. Muito embora a gente vê que a ficha de alteração diz que ele teve problemas, ele mesmo confessa isso lá, houve algumas punições, ele não se adaptou, mas ele tinha uma conduta digna. Tanto é que não há outras punições ali, e aquilo ali gerou um problema para ele. Ou seja, o caso fortuito deve ser trazido à tona. E o que a gente entende enquanto defesa? Que o Conselho deve pensar e entender que o que aconteceu com ele poderia acontecer com qualquer um. Muito embora não se espera isso de um militar, em razão de todo o preparo também que ele precisa ter. Só que, dentre essas teses, nós também vamos ver que ele, logo quando foi abordado, ele confessa o fato, o que traz para nós aqui a seriedade e a diminuição aqui no que tange às teses subsidiárias. Nós precisamos entender isso. É preciso diminuir o caráter punitivo, né, do pêndulo da justiça nesse sentido. E também, Excelência, se nessa remota, no entendimento de Vossas Excelências, seja por condenar, que haja a aplicação da pena base mínima, e que nós também venhamos entender e que ele confessou seja diminuído também no aspecto por causa da confissão, que também podemos entender e aplicar sobre ele a questão referente à possibilidade do mesmo recorrer em liberdade, ter a sua pena aplicada, se porventura venha a ser condenado, no regime aberto, tá? E para que haja a possibilidade dele se recompor, porque eu acredito que, se fosse, ele deveria ter sido tratado, inclusive, pela parte de saúde da instituição, porque me parece que, como ele disse, logo após a saída, ele continuou, ainda que depois diz que parou, mas ele continuou tendo dificuldades com o aspecto da psicológico, ou seja, como foi aplicado a ele ali uma sanção, também deveria ter sido cuidado, porque há possibilidade de fazer isso nas instituições militares. Então, por isso, a defesa pede absolvição, né, com base no princípio da bagatela imprópria, tá, e pede que esse Conselho entenda que a punição maior já aconteceu. A punição do militar perder a sua carreira, ser colocado em disponibilidade
excluído a bem da disciplina. Eu acho que a base social já foi cumprida. E embora estejamos aqui cumprindo a parte que nos fala do aspecto penal, mas eu creio que a punição, e isso eu peço também que seja aplicado aqui, Excelência, por analogia, o artigo 45 da Lei de Droga, que nos fala a respeito do caso fortuito e que deve ser diminuída a pena por causa da desnecessidade de um peso maior do martelo da justiça. Essa é a justiça pugna pela absolvição do nosso constituinte. Muito obrigado, doutor. Haverá réplica pelo Ministério Público? Haverá sim, Excelência. Por favor. Inicialmente, com relação à questão do dolo, né? A defesa alega que o acusado não teria consciência e vontade de entrar no quartel com a droga. Essa alegação, com todo respeito, não é crível que ele tenha esquecido de trazer a droga para dentro do quartel. A própria alegação de que ele encontrou a droga e daí depois teve medo de guardar no armário por conta do cheiro, já nos levanta a dúvida. Como é que ele não sentiu o cheiro antes, então, de entrar do quartel se a droga estava com ele? Ao contrário, nesse caso, a gente tem indícios de que ele fez uso dentro do quartel e guardou após a droga no bolso. Ainda assim, no momento em que ele teve um momento que ele tomou ciência e ele reconhece isso, que a droga estava consigo. Ele reconheceu que a droga estava consigo e falou que ali, naquele momento, ele decidiu guardar no bolso. Naquele momento, com vontade e consciência, ele guardou aquela substância no bolso e levou com ele para circular nas dependências do quartel com a droga. Ele trouxe consigo para dentro do quartel, ainda circulou dentro do quartel com aquela droga e há que todos os indícios indicam que ele fez uso. Com relação à bagatela e insignificância, o Ministério Público Militar já fez as suas considerações iniciais nas alegações, mas é importante notar algumas questões. A violação dos bens jurídicos, hierarquia e disciplina são extremamente notáveis nesse caso. O sujeito era militar na época, ele estava submetido a esses regimes. Esses bens não são negociáveis. A quantidade que foi encontrada com ele não é uma quantidade tão ínfima. Existe um precedente do STF que, tratando de justiça militar, absolveu um militar que entrou no quartel com maconha em quantidade tão ínfima que seria impossível o seu consumo. Trataria-se não de princípio da insignificância, mas de crime impossível que tornaria a conduta típica. Tratou, nesse caso, de mero resquício. Para vocês terem ideia, no julgado a quantidade era 0,02 gramas. Conforme o laudo definitivo que os senhores já tiveram acesso, o réu foi flagrado com 0,35 gramas de substância entorpecente. Como fazemos para definir a quantidade mínima para um cigarro de maconha? Há um estudo sobre isso? Há um estudo sim. Estudo científico publicado pela Universidade da Pensilvânia, na revista Drug and Alcohol Dependence. Isso foi um estudo publicado no volume 165 de agosto de 2016, bem recente. Verificou-se que a quantidade média de um cigarro de maconha é de 0,32 gramas. As amostras variaram entre 0,3 e 0,5 gramas. Ele portava consigo 0,35 gramas, ou seja, o resquício de cigarro, o cigarro parcialmente consumido por ele, em 0,35 gramas, que foi encontrado, era suficiente para, indubitavelmente, não ser considerado como um mero resquício, mas sim um cigarro de maconha comum e capaz de entorpecer. Isso acaba de fazer agora aqui uma observação com relação ao fato do agente ter cometido o crime estando de serviço. Essa é uma agravante que o Ministério Público Militar requer aplicação, uma vez que o acusado estava escalado para o serviço de plantão, ainda que estivesse fora do quarto de hora. Né? O que é estar de serviço? A doutrina diz que está de serviço o militar devidamente escalado ou detalhado. Estar escalado ou designado. O militar estava escalado para o serviço de plantão, ele teria que estar apto a tomar o serviço se acontecesse alguma coisa, se ele tivesse que render, por exemplo, o militar que estava lá. Então, portanto, é esperado dele que
ainda mais estando de serviço, tenha mais respeito, mais atenção com a hierarquia e disciplina. Por isso, o Ministério Público Militar requer a condenação do acusado conforme denúncia. Obrigada. Muito obrigado. A tréplica pela defesa. Obrigada, Excelência. Vamos nós. Em relação à outra manifestação da doutora promotora, vale aqui mencionar o seguinte: ele, de fato, o acusado não sentiu o cheiro, não teria sentido o cheiro da droga, da substância entorpecente, porque estava acondicionado num daqueles plásticos de NN. Então, aquilo por si só estava contendo o cheiro. Ele olhou o NN, olhou e pensou assim: ih, esqueci. Então, tá com isso, ele entrou em desespero, e aí geramos toda a narrativa que nós já sabemos. Além de levar essa questão em consideração, certo é que ele ficou entre a cruz e a espada, porque ou levava o NN, que continha essa guimba de cigarro, com ele, ou recebia uma visita surpresa no armário. Então, no fim das contas, não tinha muita saída. Ele estava numa situação complicada. Então, por conta disso, estava levando consigo. Por razão pela qual o elemento cognitivo do tipo faz uma certa relevância no caso concreto. Então, o que nós temos aqui, a que pese o acusado ter confessado o fato, ele confessou o brocardo trazer consigo, específico do 290 do CTM, e não o uso propriamente dito. É uma observação muito relevante, uma vez que existe, verdade seja dita, dúvida razoável, ao menos em relação ao uso dentro da unidade. E por que essa circunstância faz uma certa diferença? Porque a defesa não nega que existe posição absolutamente pacífica da impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância pelo Superior Tribunal Militar na modalidade uso. Porque o militar deve a todo momento estar apto a exercer as suas funções com todo devido cuidado, até porque trata-se de armamento, utiliza artefatos explosivos, questões bélicas envolvidas. Pois bem, então, essa dúvida razoável em relação ao uso faz toda a diferença em relação à argumentação da bagatela propriamente dita. Então, é por isso que a defesa sustenta e reitera de que a quantidade ínfima, como muito bem disse meu colega, em relação ao que foi localizado, e a perícia muito bem já me disse que não havia mais nada para ser descartado, até a título de contraprova, já é suficiente a demonstrar que a bagatela era existente. E, como o direito penal militar deve ser interpretado sob sua literalidade, se a denúncia fala trazer consigo, ela não fala de uso. Então, devemos nos defender em relação ao que está contido na exordial acusatória. Razão pela qual a defesa pede, em todos esses fundamentos, a absolvição do seu defendente. Muito obrigado. Eu agradeço as sustentações. Após a sustentação do Ministério Público e da Defesa, o Conselho ele passa a deliberar. Todavia, neste momento, passarei a palavra ao cerimonial para uma interação com a plateia. Antes do início da votação pelo Conselho de Justiça simulado, pedimos aos presentes que, por meio do QR Code projetado no telão, respondam de que forma votariam se estivessem exercendo a atividade jurisdicional. Serão concedidos 2 minutos para a realização da atividade. Caso necessitem de auxílio, a equipe de apoio localizada nas laterais do auditório poderá auxiliá-los. O resultado da votação aparecerá no telão posteriormente.
Votação encerrada. Pedimos para que não sejam realizados novos votos. 18% votaram por condenar com pena acima do mínimo. 53% por condenar com pena mínima, 1 ano de reclusão. 8% absolver por atipicidade, ausência de dolo. 8% absolver por atipicidade, insignificância. E 14% absolver pela desnecessidade da pena, bagatela imprópria. Os comentários didáticos sobre o resultado serão realizados ao final da atividade. Agradecendo o engajamento dos participantes na enquete, devolvo a palavra ao presidente do Conselho Simulado. Na forma do artigo 434 do Código de Processo Penal Militar, concluídos os debates e decidida qualquer questão de ordem, que não ocorreu posteriormente, o Conselho de Justiça passa a deliberar em sessão secreta. Todavia, senhores, não há possibilidade de interpretar esta norma na sua literalidade, uma vez que não foi recepcionada pela Constituição Federal. Esse entendimento, inclusive, é um entendimento pacífico, de forma que o Conselho delibera em pública sessão. Nesse caso, pode, ao final, como já o fizemos, inclusive, em relação às preliminares, qualquer dos juízes pedir esclarecimentos sobre questões que se relacionem com o fato sujeito a julgamento. Portanto, passo a relatar e a prolatar o meu voto e, na sequência, fazemos aí a retirada de eventuais dúvidas e a coleta dos votos do Conselho Permanente de Justiça. A imputação neste fato em relação ao ex-marinheiro José da Silva trazer consigo substância psicotrópica maconha no dia 10 de junho de 2021 sem autorização e em desacordo com determinação legal no Centro de Instrução Almirante João Linhares, contendo ainda a imputação de uma agravante de estar em serviço. O relatório, então, transcorreu o processo normalmente, com todas as fases sequenciais, sem qualquer incidente digno de relevo para relatar aqui agora, o que passo já à análise do mérito das teses levantadas. Então, as teses foram colocadas, já acabamos de ouvi-las, basicamente foram reiteradas as teses das alegações escritas, não havendo inovação específica para ser enfrentada pelo Conselho de Justiça. Os autos contêm provas orais, uma testemunha indicada pelo Ministério Público, uma testemunha declarante, que foi indicada pela defesa, a qualificação interrogatório, que é meio de prova e meio de defesa, um laudo pericial, no caso, embora também tenha o laudo da fase inquisitorial, que serve, mas existe um laudo pericial que valida, documentos que se referem basicamente à escala de serviço e outros documentos que compõem adornos para a questão a ser analisada. A respeito da materialidade do fato, observa-se nas folhas 18, combinado com as folhas 4 a 7 do caderno didático, que a cadeia de custódia foi preservada. E aí sim, por isso é interessante confrontar o laudo inicial com os termos de apreensão na fase do auto de prisão em flagrante com o laudo definitivo. Observa-se que lacres estão registrados, os dados são coerentes com o que foi analisado, inclusive no laudo pericial há a expressa menção ao recebimento do material. Portanto, materialidade, cadeia de custódia preservada. Podemos analisar o laudo pericial definitivo, que está na folha 18 à folha 20. O laudo é formalmente válido, feito na forma do processo penal. A fundamentação do laudo também é escorreita, contendo, além da especificação do objeto da perícia, ela tem toda a questão de fundamentação técnica para chegar, após o reagente que foi utilizado, à conclusão da massa de 0,35 gramas de THC, substância proscrita pelas normas previstas no Brasil. Então, não há controvérsia específica sobre a questão da materialidade, entendo provada, e passo, logicamente, à análise da autoria.
nós temos uma harmonia, né, entre as versões, já que não houve negativa de autoria, ou seja, estamos analisando ainda a questão probatória de fato, né, do que aconteceu. Não há o próprio acusado, ele faz a confissão, né, seja na fase inquisitorial e depois confirma que ele estava ali naquela situação. Há uma questão da qualificação da confissão depois para efeito de outra análise, mas para a autoria ele não diz que ele não estava com o material. A testemunha que foi única aqui, o ex-marinheiro Dias, ela é uma testemunha compromissada em juízo, não é? Não foi contraditada, não há nenhum fator que leve à presunção de que ela não falou a verdade, portanto, o depoimento coerente, verossímil, deve ser declarado aquilo, deve ser considerado aquilo que foi declarado, ou seja, o momento de encontro da droga com o réu. Foi isso que foi visto pelo acusado, pela testemunha ex-marinheiro Dias. Portanto, nesse sentido, a harmonia entre as versões mostra que materialidade e autoria estão provadas. Passemos, então, à análise do fato típico. A conduta. E aí é o primeiro ponto de análise. Conduta dolosa é a imputação do tipo penal. Conduta dolosa devidamente provada, inclusive, na minha visão, não é? Discordando da tese defensiva de atipicidade por ausência de dolo, pelo esquecimento, há presentes a consciência e a vontade, o elemento, né, de cognição e de querer fazer. Por quê? Porque, como disse o Ministério Público na sua argumentação sobre a análise das provas, havia sim um claro contexto de cheiro de alguém que verificou a situação, embora ele não tenha deposto o sargento, como podem ver no caderno didático. O sargento foi dispensado pelo próprio Ministério Público, aquele que flagrou, que foi o condutor, né, no APF, mas a prova documental ela pode ser considerada como indício para isso. Não houve refutação do próprio acusado nesse sentido, ele foi flagrado no momento em que ele disse que fumava cigarro. Ele disse que fumava cigarro, ele não se opôs, falou que fumava cigarro, e depois, lá na instrução processual, ele diz que houve esquecimento. Observa-se que aí nós temos uma suposta lacuna, onde a defesa, né, traz aqui a sua tese, mas pela inferência probatória verifica-se que não bate pela experiência do homem comum e não necessariamente pela a observação do que acontece na caserna. Todos nós conseguimos verificar que, embora o uso da droga não seja pressuposto do crime, né, a defesa até bateu nesse ponto, mas no contexto denota-se que houve o uso pelo cheiro, que foi verificado, pelo fato de ter sido encontrado a droga com ele e por uma tese de esquecimento. Nessa tese de esquecimento, o ônus recai sobre a defesa. Ora, senão, seria impossível condenar alguém quando alguém diz que esqueceu, que simplesmente não sabia. Na verdade, o ônus inverte, porque quem alega o fato desconstitutivo tem que provar. Portanto, verifica-se resultado jurídico e adequação típica, tranquilamente caracterizados. E, neste sentido, já refuto a tese defensiva de insignificância, acolhendo a argumentação do Ministério Público, uma vez que houve lesão jurídica. A lesão jurídica não é verificada simplesmente pela quantidade da droga. Aqui entendo que o argumento melhor, que pode ser adequado, é o de que há um desvalor da ação, e havendo um desvalor da ação, o crime de perigo abstrato põe em risco as instalações militares, a segurança, tanto a saúde pública, que está no tipo do artigo 290, quanto no artigo 9º, que trata da hierarquia, disciplina e tudo aquilo que protege as instalações militares. Portanto, entendo que, inclusive, há adequação típica formal e material, de forma a afastar a tese da insignificância penal. Se o fato tem materialidade e autoria, tipicidade, ele é, a priori, ilícito. Não houve qualquer alegação de causa de exclusão de ilicitude. Passemos, então, à análise da culpabilidade, a responsabilidade jurídica. Verifica-se aqui que é um acusado imputável, tem, né, como todos, potencial consciência da ilicitude, que não foi demonstrado qualquer possibilidade de afastamento. Dele era exigido, sim, conduta diversa, né, principalmente porque, sendo militar, sabendo e tendo conhecimento do tipo penal, poderia agir de outra forma. A defesa traz aqui a tese da chamada insignificância imprópria, desnecessidade de aplicação da pena. Entretanto, inclusive na sustentação,
O doutor defensor traz a questão da aplicação dos artigos de lei de drogas que seriam mais benéficos. A pena, ela tem mais de uma finalidade. Ela não tem simplesmente a finalidade específica de ressocializar, ela não tem a finalidade específica de atuar naquele agente, e sim uma prevenção geral, a força do direito, a admoestação das pessoas. Portanto, não é possível, num caso como esse, que se verificou uma lesão jurídica, não pelo tamanho, pela quantidade, como muito bem foi discutido pelo Ministério Público, mas simplesmente pelo desvalor da ação, como trouxe aqui no meu voto. Então, nesse caso, a pena é necessária para que as sucessivas condutas sejam desestimuladas, e observa-se que, a despeito de várias condenações, até nas citações das partes do Superior Tribunal Militar, ainda temos um efeito muito grande, né? Um dos crimes de maior incidência na Justiça Militar da União é o crime de uso, de uso não, porque o uso não necessariamente está no tipo penal, é estar consigo, trazer consigo para uso, como já discutimos aqui. Portanto, rejeito essa tese defensiva e, vencida a responsabilidade jurídica, passamos apenas a analisar circunstâncias legais. As circunstâncias que adornam esse fato, para além do fato típico, né, do principal, são basicamente, que foram arguídas aqui, seja nas alegações orais, seja nas alegações escritas, a agravante de serviço. E aqui, o Ministério Público traz a prova documental e traz a observação que, independente de estar de folga, ocorreu, né, havia uma violação, um enquadramento no artigo 70, inciso 2, a linha L. Entendo da mesma forma, que não necessariamente naquele momento que está atuando no serviço é que a agravante incide. Entendo que durante todo o serviço, a partir do momento que a escala de serviço diz que você tem que estar à disposição, seja no quarto de hora, seja fora do quarto de hora, existe, consequentemente, a subsunção ao serviço, a submissão ao serviço. Portanto, a agravante entendo que incide. A menoridade deve ser reconhecida, né? Nas alegações escritas tem, e também foi pugnado em juízo aqui, oralmente, o reconhecimento da menoridade. Então, é previsto, sim, quando ao tempo do fato, né, estava com 20 anos, ou seja, menor que 21, que diz a lei no artigo 72, inciso 1º, portanto, reconhece-se a menoridade. Por fim, foi pugnado ainda o reconhecimento da atenuante de confissão nas alegações escritas, e foi falado aqui também. Todavia, não considero a possibilidade de aplicação dessa atenuante, tendo em vista que no artigo 72, inciso 3, a linha D, se fala, do Código Penal Militar, se fala que essa atenuante é para autoria ignorada ou desconhecida, não é? E lógico que no caso do auto de prisão em flagrante ficaria difícil, né, de se enquadrar, de se trazer a questão dessa atenuante de confissão. Ela é diferente de uma atenuante prevista no Código Penal Comum, né, que não prevê esses requisitos. Portanto, no Código Penal Militar há essa especialidade na narrativa da atenuante, desculpem-me, portanto, não se aplica ao meu ver. Por fim, já passo à dosimetria da pena, considerando que meu voto, inarredavelmente, por ter acolhido materialidade, autoria, tipicidade e culpabilidade, ele é condenatório. A dosimetria, entendo, já para que os senhores membros do Conselho visualizem, ela, na primeira fase, nós temos o artigo 69 do Código Penal Militar, que prevê os requisitos, as circunstâncias judiciais que podem ser favoráveis ou desfavoráveis. Apesar de termos no comportamento disciplinar militar alguma reprovabilidade, como muito bem disse a defesa, não existe elemento aqui para elevar a pena base a partir do que está nestes autos simulados. Também não é possível, no processo penal em curso na justiça comum, se utilizar aquela registro da folha de antecedentes como maus antecedentes. Por quê? Porque ainda não há uma condenação, portanto, não há motivo para elevar a pena base, e, na forma do artigo 58 do Código Penal Militar, que prevê o mínimo da pena de 1 ano, né, para os crimes de reclusão, entende-se que o artigo 290, a pena mínima é 1 ano de reclusão, seria essa a primeira etapa. Na segunda fase, temos que verificar o reconhecimento no meu voto, né? Logicamente os senhores vão analisar os seus votos,
o reconhecimento da agravante e da atenuante, ou seja, uma agravante de serviço e uma atenuante de menoridade. No caso, existe uma regra de aplicação do artigo 75, não é? Que uma anularia a outra, mas prepondera, no caso, a menoridade, já que ligada à questão de personalidade. Então, no concurso, não é? Se fossem iguais, elas se anulariam. No entanto, a menoridade, ela prevalece, inclusive, sobre a agravante de serviço na forma da lei e na forma da jurisprudência. Portanto, entendo que prevalece e deveria haver um quantum de pena. Eu aplicaria, dentro do artigo 73, nós temos os parâmetros de redução, pode ser de 1/5 a 1/3, eu aplicaria, por exemplo, para a menoridade, 1/3 para baixar, e a agravante, 1/5. Ocorre que, prevalecendo a menoridade, já estando a pena fixada no mínimo legal, senhores membros do Conselho de Justiça, não é possível, pela própria vedação do artigo 73, que a pena na segunda fase seja inferior à pena mínima. Portanto, independente de qualquer condição reconhecida aqui nessa minha dosimetria que fiz apenas para esclarecer a vossas excelências, não é possível acolher, né, a tese que está encartada nas alegações escritas de aplicar pena abaixo do mínimo. Essa pena só poderia ser aplicada abaixo do mínimo em caso de análise na terceira fase, que ainda não estou. Portanto, mantenho a pena de 1 ano de reclusão na segunda fase. Passo, portanto, e a última fase, que é a terceira, para analisar majorantes e minorantes, mas desde logo verificamos que não há nenhuma causa de aumento de pena, nem causa de diminuição de pena. Portanto, a pena definitiva para esse raciocínio dosimétrico não tem como não ser a pena de 1 ano de reclusão, não é? E aí sim, já estou acolhendo o pedido subsidiário da defesa e refutando, logicamente, o pedido ministerial de aplicação da pena superior ao mínimo, tendo em vista a fundamentação da dosimetria. Bom, neste sentido, existe a questão de concessão do sursi, porque a lei diz que o juiz irá, na sentença, estabelecer ou não essa situação. Temos aqui, na forma do artigo 84 do Código Penal Militar, que a pena é menor que 2 anos, os requisitos subjetivos estão reconhecidos, né? Primário, bons antecedentes, ainda que, como já disse, uma mancha disciplinar, mas a mancha disciplinar não foi reconhecida como circunstância para elevar a pena base. Portanto, há possibilidade, tanto nos requisitos objetivos quanto nos requisitos subjetivos. Concedo, no meu voto, o sursi, na forma do artigo 626 do Código de Processo Penal Militar. E aí é interessante deixar claro que as condições do sursi que estão nesse artigo prevêem de A a E 5 condições, mas a tomar ocupação dentro de prazo razoável, se for apto para o trabalho, não deverá ser aplicada, ou seja, todas as demais condições, alíneas B a E, menos essa condição. Por quê? Pela jurisprudência já pacificada do Superior Tribunal Militar, isso independe, tomar ocupação para o trabalho independe do sentenciado. Portanto, aplico as condições do artigo 626, exceto a linha A, mas, ou seja, incluo na forma permitida pela lei outra condição que recorrentemente temos aplicado, que é a apresentação trimestral em juízo, de forma a compor um ônus, né, mínimo para que ele, além do comportamento, ele tenha algo a apresentar-se, manter-se sempre em condições de prestar esclarecimentos à justiça. Então, nesse sentido, é o meu voto. Quanto ao regime de pena, como é civil, vai cumprir pena, né, na forma da legislação penal comum, e aí deve ser fixado o regime aberto, já que a pena é inferior a 4 anos, na forma do artigo 33, parágrafo 2º do Código Penal Comum, aqui aplicado subsidiariamente, não é? Tendo em vista que o Código Penal Militar, ele não prevê o regime de pena. Por fim, não havendo qualquer motivo para medida cautelar, concedo, logicamente, o direito de recorrer em liberdade. Senhores, esta sequência é a sequência do meu voto, que, logicamente, seria, né, sendo a sentença definitiva. Vou declinar o dispositivo do meu voto. Julgar procedente a pretensão punitiva contida na denúncia para condenar o ex-marinheiro José da Silva no crime do artigo 290, caput do Código Penal Militar,
a pena de 1 ano de reclusão com direito ao SUSI por 2 anos, que é o mínimo, com as condições já citadas, regime aberto para o cumprimento de pena e direito de recorrer em liberdade. Então, com este voto, é uma forma que eu já fechei todas as teses e posso passar aos senhores para esclarecimentos, eu gostaria de saber se algum dos senhores tem algum esclarecimento para ser feito antes de iniciarmos a coleta dos votos. Nenhum esclarecimento? Tá ok. Então, passemos à coleta dos votos. Eu peço que o membro votante decline posto o nome para que fique gravado na audiência e, na sequência, emita seu voto como de direito. Então, iniciando a votação pelo mais moderno até o mais antigo. Primeiro tenente, Intendente da Marinha, Wander Ferreira, acompanha o voto de Vossa Excelência. Ok, tenente, registrado seu voto. Próximo. Capitão Tenente Costa Marinho, eu acompanho o voto de Vossa Excelência quanto ao atenuante, quanto à condenação ao crime. Todavia, eu não acompanho o voto quanto ao agravante, realizando uma interpretação quanto à finalidade, à intenção do legislador, ao elencar um rol de situações que agravam o crime militar, como, por exemplo, no caso atual, estar de serviço. Eu entendo que a intenção era elencar situações que elevam o risco, elevam o perigo ao bem tutelado, à organização militar, aos militares em si. E analisando a situação a qual julgamos hoje, eu entendo que o militar, eles estando de serviço, de plantão, que por si só é um serviço mais simples, um serviço não armado, e principalmente por estar no momento de folga dele, e também levando em consideração a quantidade de droga encontrada e o tipo de droga encontrada, eu entendo que esse fato não agrava o crime, não justifica uma elevação da pena a ser imputada. Comparando, por exemplo, se esse mesmo fato ocorresse, mas o militar não estivesse de serviço. Eu creio que, por estar de serviço, não elevou o perigo que esse fato traria, né, aos militares ou à organização militar. Perfeito, entendido, capitão Costa Marinho. Capitão, apenas para que nós fechemos o raciocínio na sua fundamentação, que diverge do meu voto, apenas nos fundamentos, ou seja, no acolhimento de uma agravante, que é essa agravante de estar em serviço, e considerando a minha dosimetria, em que pese tenha reconhecido, e assim deve ter sido feito, reconhecer a agravante, mas ao final a pena restou sendo aplicada no mínimo, ainda que Vossa Excelência tenha arguído isso, o seu não reconhecimento, que mais favoreceria o réu, também resultaria exatamente na mesma situação, não alteraria e não altera, logicamente, a pena estabelecida. Então, eu consulto a Vossa Excelência se tem alguma divergência na aplicação da pena mínima, eu acredito que já foi respondido, mas eu gostaria expressamente que fosse respondido. Perfeito, Excelência, não há divergência. Perfeito, então fica somente registrada a discordância quanto ao reconhecimento da circunstância agravante. Muito obrigado, passemos na sequência. Capitão de Corveta, Alessandra Pulier, o meu voto também é pela condenação do réu. Eu refuto o pedido da defesa em relação à aplicação do princípio da insignificância, uma vez que aguardo a possível utilização de qualquer substância entorpecente, independentemente da quantidade, em local sujeito à administração pública e com o agravante dele estar de serviço, portanto, com acesso a armamento. Pode comprometer a segurança e a integridade dos demais militares, além de ferir os princípios de hierarquia e disciplina das Forças Armadas. Tá ok, comandante, muito obrigado pelo seu voto, pela sua justificativa do seu voto. Próximo, por favor. Capitão de Corveta Maito, acompanha o voto de Vossa Excelência. Ok, muito obrigado, capitão. Após a deliberação do Conselho de Justiça, o juiz, então,
passará a apurar e proclamar o voto. Então, uma apuração bem simples, considerando que a votação foi unânime e apenas houve uma divergência nos fundamentos. Portanto, vou proclamar de imediato o voto. O voto, no caso, o julgamento. Resultado do julgamento. Decidiu o Conselho Permanente de Justiça para a Marinha, por unanimidade de votos, julgar procedente a pretensão punitiva contida na denúncia para condenar o ex-marinheiro José da Silva nas sanções do artigo 290 caput do Código Penal Militar, aplicando, por unanimidade, a pena de 1 ano de reclusão, com direito ao sursi pelo prazo de 2 anos, as condições já citadas na fundamentação, regime aberto para eventual cumprimento de pena e o direito de recorrer em liberdade. Houve divergência de votos apenas nos fundamentos, no que pertine ao capitão-tenente Costa Marinho, vez que não reconhecia a agravante de estar em serviço. Neste sentido, determino, na condição de juiz relator e presidente do Conselho, que após o trânsito em julgado, a Secretaria lance o nome do acusado no rol de culpados, que se proceda à detração da pena pelo período em que ficou preso provisoriamente, seja oficiado o Tribunal Regional Eleitoral para os fins do artigo 15 da Constituição Federal de 1988 e, logicamente, deixa-se de condenar em custas o acusado, tendo em vista o preconizado no artigo 712 do Código de Processo Penal Militar. Publicações, registros, intimações na forma eletrônica. Neste sentido, excelentíssimos membros do Conselho de Justiça, excelentíssima membro do Ministério Público Militar, excelentíssimos advogados, não tendo mais nenhuma etapa do nosso julgamento em relação a esse fato, agradeço a vossas excelências a colaboração com o Sistema de Justiça Militar e, neste ato, declaro encerrado esta sessão de julgamento simulado.